Fala pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Tá vendo ali, ó? Ali é um filtro de barro. Logo ali, tá vendo? No vídeo de hoje eu vim falar sobre 3 aliados para quem está em processo de emagrecimento, pessoal. Déficit calórico. Lembrando que isso aqui não é um canal fit, eu não sou nutricionista, claro, e nem quero me passar por um, mas eu sou uma pessoa que está em processo de emagrecimento. Eu já perdi alguns quilos, perdi aí uma média de 4 a 5 quilos nas últimas semanas e de forma saudável, pessoal. Sem ficar perdendo musculatura e o melhor de tudo, sem ficar restringindo demais a comida. Né? É muito difícil às vezes a gente entender que fazer alguma dieta ela não é você fazer só sacrifício, é você fazer trocas inteligentes. Então toda vez que você pensar em dieta agora, pensa em troca inteligente, não pensa em sacrifício mais, fechou? E eu vou trazer aqui 3 alimentos que, para mim, foram grandes, né? Foram não, estão sendo grandes aliados para esse processo de emagrecimento, pessoal. Eu não vou enrolar muito, mas eu preciso dar um contexto para vocês. Que assim, eu não sou um cara que vai em academia, pelo menos na data desse vídeo eu não estou indo em academia. Não gosto muito, não é toda academia que me pega, porque eu acho um tipo de exercício que é monótono para mim, mas isso é muito de gosto, pessoal. Eu gosto muito de fazer atividades tipo caminhada, eu gosto de ir na quadra do bairro, do clube, jogar um basquete, jogar um futebol, sabe? Nem que eu vá sozinho, pegar a bola de futsal e chutar pro gol e ficar ali, sabe? Brincando ali. Eu me sinto, eu sinto como que eu estou me divertindo e que eu não estou fazendo exercício, eu não estou fazendo série repetitiva, entendeu? Então eu tenho o hábito de fazer aí uma média de 3 vezes atividade física por semana. Então lembra que assim, não adianta só você fazer o déficit calórico. É importante você fazer alguma coisa, pessoal. Não precisa ser academia, mas alguma coisa que te faça ali transpirar, gastar energia. Se você faz academia, talvez seja até melhor, porque você consegue, né, fazer uma carga de força ali semanal muito boa. Então vamos lá, pessoal. E aí entra o déficit calórico. Déficit calórico é basicamente você consumir menos calorias do que você gasta ao longo do seu dia. E aí você precisa ver com a sua nutricionista. Tem algumas tabelas na internet que ajudam em relação a isso. Inclusive, eu vou ver se eu consigo encontrar fácil e colocar aqui embaixo para vocês. Tem uma que eu estava usando, na verdade tem várias na internet, mas tem algumas que eu uso para poder medir, você que ainda não tem condições de ir no nutricionista. Eu mesmo, eu fiz as minhas primeiras tabelas ali sem ir na nutricionista, tá? Para ter uma noção da quantidade de calorias diárias que você tem que consumir só para poder manter o seu peso. Então, no caso, para emagrecer, você vai consumir um pouco abaixo disso. E aí, todo dia, você vai tendo esse déficit calórico. Se você for frequente, for disciplinado nisso, você vai conseguir. Então, vou mostrar os 3 alimentos que eu usei que mudaram o meu jogo. O primeiro deles é esse aqui, ó. Talvez vocês já conheçam. Farelo de aveia, pessoal. Farelo de aveia é, é zica demais, pessoal. Por quê? Eu vou explicar aqui bem rápido o porquê do farelo de aveia ser um dos principais. Primeiro, é um dos melhores carboidratos que existe, tá? É muito nutritivo e você pode combinar com várias coisas. E eu aqui, por exemplo, eu tenho usado fruta amassada, geralmente banana, às vezes mamão, abacate fica muito bom também. E aí eu coloco esse farelo de aveia e eu coloco um pouco de leite em pó desnatado por cima. Mas ela é mais aveia, né? Coloco mais aveia do que leite em pó. E é muito bom, é muito nutritivo e como ele tem essa característica de muita fibra, né? Então ele atrasa a passagem do alimento, dando uma sensação de saciedade por mais tempo. Então é assim, é um alimento muito completo, tanto na parte nutricional quanto na questão da saciedade, né? E eu recomendo muito. Ah, e tem uma outra coisa. Você tem Se você for numa loja de granel, você vai encontrar, ou até mesmo no supermercado, né? E eu aconselharia você comprar no granel. Você consegue preços talvez melhores e você não fica tão apegado à marca. Mas enfim, você pode comprar no granel ou no mercado. Você vai ter os flocos de aveia, você vai ter o farelo, que é esse aqui, e vai ter farinha de aveia, né?
Para quem está no processo de emagrecimento e déficit calórico, o mais equilibrado é esse aqui, é o farelo de aveia. Então, assim, não é que os outros sejam ruins. Você pode usar os outros em processo de emagrecimento também. Mas o que funciona melhor, tanto do que eu ouvi de nutricionista quanto de uso meu, é o farelo. Então, e é muito barato, pessoal. Esse aqui eu paguei, ó, quer ver? Aqui eu já usei quase tudo aqui só tá um restinho, né? Mas eu paguei no quilo, ó, R$11,90 no quilo do farelo de aveia. Isso aqui rende demais. Se você comprar R$20 de farelo de aveia, você tem café da manhã aí, sei lá, vai depender muito do seu ritmo, né? Mas isso aqui dá para 2, 3 semanas, dependendo até um mês, dependendo da quantidade de aveia que você vai colocar. Bom, essa foi a primeira dica. Agora as outras duas vão deixar vocês um pouco surpresos, tá? A segunda dica é isso aqui, ó. Pão francês, pessoal. Pão francês. Ora, pão francês. Você tá ficando maluco? Pão francês para emagrecimento? Sim, pessoal. Pão francês para emagrecimento. E assim, isso é uma coisa que foi difícil de entender no começo, mas agora fazendo na prática eu entendo por que ele é um grande aliado. Porque as pessoas comem pão francês errado. Na verdade, qualquer tipo de pão, as pessoas comem ele errado. E eu fazia assim, por exemplo. Exemplo, no meu café da manhã, eu tinha duas opções com pão francês. Ou eu comia ele com algum embutido, que é uma coisa que faz mal, que eu não recomendo que vocês comam, porque é gorduroso, e você já pode entrar no grupo de risco para câncer de intestino se você consome acima de 50 gramas de embutido todos os dias, você já entra no grupo de risco. Não necessariamente você vai ter, ok? Então isso aqui não é para deixar você desesperado, alarmado, nada disso. Se você faz até hoje, come embutido todo dia, mas quer mudar, quer ficar mais saudável, muda hoje e larga o passado para lá. Mas depois que eu descobri dos perigos do embutido, cara, se eu quero comer um pão com mortadela, com presunto, eu não vou deixar de comer para sempre, né? O bacon, linguiça, de vez em quando a gente faz aqui em casa, mas tem sido cada vez mais raro. Bom, voltando para minha rotina anterior, a rotina que não fazia bem. Ou eu comia com embutido, ou eu comia com manteiga, que aí assim, para você ter o sabor, né, dentro do pão, geralmente a gente coloca muita manteiga. E a manteiga, pessoal, é gordura saturada. Manteiga é o tipo de coisa que não é para você eliminar para sempre, mas é para você usar só um pouco nas suas receitas, sabe? Pouquinho mesmo. Vai pegar um legume ali, você pode pegar um alho e dourar num pouquinho de manteiga. Eu faço aqui, inclusive. Mas essas eram as minhas opções. Então, assim, para começar, o recheio do pão, ele não era saudável, ele era gorduroso. E segundo, que eles não me saciavam, porque, cara, você vai colocar ali 1, 2 fatias de mortadela, não vai te saciar. Mesma coisa para manteiga, você vai dar sabor no pão. Só que como não vai te deixar satisfeito, você vai comer 2 a 3 pães. Aí você vai se lotar de farinha de trigo e você ainda assim não vai ficar saciado. E o que vai acontecer? Você vai ser obrigado a, bom, das duas uma, né? Ou você vai ter que beliscar até a hora do almoço, até a hora do jantar, dependendo do lanche, né? Ou você vai ter que ficar segurando e sofrendo, porque dieta na cabeça, né, da gente muitas das vezes é sacrifício, sofrimento e tudo mais. E o que mudou foi isso, pessoal, entender que o pão ele é um aliado, porque um pão ele tem ali uma média ali de 100 calorias, tá? Eu vou dar uma média porque assim, tem pães menores, maiores. Eu, por exemplo, quando o pão tá com muito miolo, maçudo, eu gosto de tirar o miolo, eu não gosto de pão muito maçudo. Então, assim, até na padaria que eu compro aqui, ele já não é assim, tá? Mas tem lugares que são. E aí eu tiro esse excesso de miolo, assim, eu não gosto. Mas vai de cada um. E ele fica mais saudável também, se tirando aquele monte de farinha ali. Mas o que muda na questão do pão? Ele é uma forma de você consumir coisas dentro dele que vão te saciar e vão te fazer bem. Então eu tô procurando colocar dentro dele agora proteínas. Por quê? Então, por exemplo, eu vou falar o que eu faço aqui. Eu geralmente agora eu faço meu lanche. Quando eu como pão francês, porque eu acho ele mais gostoso e mais prático. Esse aqui tem até parmesão por cima, pessoal. Mas se você puder comprar sem o parmesão, fica melhor ainda, porque é menos calórico ainda, tá? Esse aqui a gente pegou com parmesão, mas não é sempre que a gente tem. Geralmente é o pão tradicional mesmo, sem nada por cima, tá?
Então, assim, eu coloco proteína dentro dele. Então, por exemplo, eu gosto de fazer frango desfiado, filé suíno desfiado também, que é uma carne que muita gente não sabe, que é uma carne magra e ela não é tão cara. Ela custa aí uma média de R$ 25 o quilo, o filé suíno, e é muito saborosa, muito saborosa. E também ovo, tá? E aí entra até outra questão também do ovo frito, né? Se você também fizer um ovo frito cheio de óleo, você já está jogando tudo no lixo. Eu faço o ovo cozido, um ou dois, depende da fome, tá? No meu caso aqui, tem dia que eu como até 2 pães, só que eu recheio ele bem com a proteína, tá? Então eu coloco ali uma fatia fina ali de queijo branco ou de requeijão light para poder fazer uma caminha, deixar o lanche um pouquinho mais úmido, né? E eu coloco ali a proteína, né? A carne ali dentro. Pronto, você tem um lanche que é cheio de proteína e que vai te saciar por algumas horas. Por isso que ele é um grande aliado. O pão mesmo, ele não é muito calórico. Se você, né, já que você está fazendo uma refeição, você vai somar ali a caloria do pão, o quanto você está colocando de carne, de queijo, né? Se você coloca queijo, prefira queijos brancos, né? Evitar mussarela, evitar parmesão, queijos amarelos, né? Então, assim, você vai ter um lanche, mesmo que você bata aí 300 calorias, né? 400, se você comer, sei lá, 2 pães aí, 450, mas você não vai comer pão só com gordura dentro. Você vai comer com alguma coisa que vai te trazer proteína para o seu músculo, vai fortalecer o seu músculo e vai te dar saciedade, que é aí que você vai conseguir crescer no emagrecimento. No caso, você vai diminuir, né? Enfim. Você vai se desenvolver no emagrecimento, porque você vai parar de beliscar e tudo que você belisca geralmente é coisa muito calórica, muito palatável. Vocês podem ver. Você vai beliscar castanha, é uma uvinha passa, é um docinho da geladeira, como dizia o Huawei, né? O docinho da geladeira. São só coisas calóricas que você vai beliscar. Então não adianta você comer só pão com manteiga e depois você ficar beliscando. Que é aí que o emagrecimento ele não dá certo, entendeu? Então, pão francês, pessoal, foi a melhor coisa, uma das melhores coisas que eu descobri, porque já fazia parte já do meu dia a dia, eu só tive que usar ele de uma forma mais inteligente. E agora o terceiro e último, eu vou tentar não ser muito demorado, porque esse vídeo já está ficando longo, e vocês também vão ficar surpresos, que é isso aqui, ó. Doce de leite, pessoal. Doce de leite. Tradicional. Isso aqui não é light, tá? Isso aqui não é light, não. Gente, mas que absurdo. Você tá doente da sua cabeça. Você pirou mesmo. Não, cara, eu não pirei. E eu vou dizer por que que ele é um grande aliado. Eu achava que para você emagrecer você não podia mais comer sobremesa. Porque realmente o açúcar, pessoal, ele é um vilão se você não tomar cuidado. Então, assim, se você, é claro que se você é diabético, isso aqui não vai ser uma coisa boa para você. Você tem outras alternativas por aí, tá? Mas, se você não é diabético, o doce de leite, ele é um grande aliado para a sobremesa. Por quê? Você pode porcionar ele de uma forma inteligente. Então, aqui, ó, não sei se vocês conseguem ler a tabela calórica aqui, ó. Vou tentar colocar aqui de um jeito que... Se vocês não conseguirem, eu vou falar. Uma porção de 20 gramas, ou seja, uma colher de sopa, ela tem 64 calorias. E esse aqui nem é o doce menos calórico, tá? Existem doces tradicionais que tem até um pouco menos. 64 calorias por uma colher. Então o que você vai fazer? Acabou de jantar, acabou de almoçar, pega uma colher de sopa. Não é pra você pegar uma colher transbordando, caindo de doce, né? Você vai ter que ser honesto com você mesmo. Uma colher de sopa, assim, cheia, generosa. Cara, e você vai comer, você pode comer na própria colher, ou se você quiser aproveitar ele melhor, você pode pegar umas frutas menos calóricas, igual o morango, por exemplo. Você pode cortar um morango. O morango, cara, é muito tranquilo para quem quer emagrecer. E você pega esse doce de leite e joga essa colher, né? E joga no morango, cara, que você vai aproveitar muito mais o doce de leite. Vai ter uma quantidade de sobremesa maior e vai te dar ainda mais saciedade. Você vai fazer tipo um combo, né? Então, assim, é muito bom. Porque tem doces que você não consegue porcionar. Se você for comer uma torta, um bolo, você não vai conseguir, tipo assim, se você comer um pedaço de torta, dependendo da torta, você já está comendo 200, 300, 400 calorias, dependendo da torta.
E aqui não, aqui você está porcionando, você sabe que aquela colher tem aproximadamente 64, 70 calorias, e isso cabe no almoço e cabe na janta, e você não precisa fazer sacrifício. Aí você, o que vai acontecer? Você entendendo que você pode comer doce todo dia depois da refeição, mesmo em dieta, vai te dar uma adesão à dieta muito maior. E vai deixar de ser um sacrifício e vai se transformar no seu dia a dia, tá? Existem outros alimentos que eu coloquei na minha dieta que estão me ajudando a emagrecer. Então, se vocês têm interesse